Eu que trabalho com vendas complexas, as pesquisas mostram que uma média de 13 pessoas que você tem que influenciar ou conversar ou que tem que saber que o projeto existe para ele andar. E aí o meu parte essa pesquisa é: talvez uma ou duas dessas pessoas façam o seu projeto sair, mas todas as 13 podem atrapalhar se elas não gostarem de você. Eu falo isso que liderança, basicamente, eu já fui muito contestado por isso também, né? Liderança é influência. E aí as pessoas tendem a ligar a liderança a ter um time para chamar de seu, né? É natural até. Mas eu sempre cito como exemplo o seguinte, cara, às vezes você está gerenciando um projeto que tem equipes de diversas outras empresas de países diferentes que nenhum responde para você. Se você não tiver influência sobre essas pessoas para priorizar as atividades do teu projeto para que você consiga entregar o teu resultado, morreu. Você vai entrar naquela história de ficar no final do mês falando, não deu porque a logística não fez, o financeiro não deu crédito, cara. Mas... Eu vejo muito isso nos meus clientes grandes. Assim. A pessoa não tem gestão imediata, mas ele precisa daquela pessoa para que aconteça qualquer coisa. Então, realmente, ou você tem habilidade humana ou não. E eu costumo dizer, assim, eu gosto muito de pensar que a liderança ela começa na autoliderança. Primeiro você tem que entender o que você espera de você como líder, como você se sente como líder, o que significa isso para você. Porque se você não consegue nem se autoliderar, cumprir os combinados que você faz consigo mesmo, dificilmente você vai extrapolar essa liderança para um terceiro, né? Uma segunda pessoa. Se você for lá, esse é o primeiro pilar, né? Eu sempre me baseio ali no pipeline de liderança do Ron Sharon, porque ele mostra bem isso, né? Então, você tem ali um caminho. O primeiro degrau da jornada é o líder de si. Depois você vai para líder de outros, aí você vai liderar uma equipe ali. Depois você vai para líder de líderes, que é o cara que já tem gerentes embaixo dele. Você tem que treinar líderes que vão formar líderes, né? E depois você vai para um líder funcional, que é um cara que já é um CEO, um cara, né, que comanda uma operação. Depois você vai, né, subindo ali. Então, são 6 níveis. Uhum. O líder de si é a base. Se o cara não consegue ter autorresponsabilidade, autodesenvolvimento, né, não consegue sair do lugar. O que acontece em muitas empresas, às vezes pega um bom técnico e fala, esse cara vai liderar a equipe, aí mata os dois, né? Porque o cara saiu daquilo que ele era bom, ele passa a ter um fardo porque ele não conhece. E tem um outro fato interessante, eu vi uma pesquisa ano passado, foi feita nos 4 continentes com 1.200 empresas, mais de 2.000 executivos. 85% das pessoas em cargo de gerência no mundo nunca tiveram nenhum treinamento de gestão. Nossa, é muita gente, né? É absurdo, né? Então, naquele momento, eu vou ver a desse ano, mas naquele momento, a prioridade número 2 dos líderes entrevistados era formar novos líderes. Porque você tem outro ponto agora, que é o seguinte, as pessoas não querem mais cargo de liderança. Fala, cara, é uma pressão. Eu li isso outro dia. Tem muita gente, pessoal novo, geração Z, principalmente, não. Não quer porque fala, cara... Porque ele olha, né? Estresse, burnout, pressão absurda. Não compensa, cara. Fala, o financeiro não acompanha isso. Né? Não tenho vida, né? No sentido de não tem... Porque, na verdade, o exemplo que ele vê é o chefe dele, que está acima do peso, que, cara, é isso mesmo. Não quero ser assim, né? Não dorme, cara, não quero isso. Então, é um momento em que... Eu costumo dizer que, para mim, as 2 habilidades mais importantes e fundamentais e que vão continuar sendo mais importantes e fundamentais é, primeiro, comunicação. Comunicação. Clara, assertiva, objetiva e liderança. Porque a gente vai precisar de gente para liderar a AI, inclusive para não ser liderado por ela. Sim, verdade. Eu chamo muita atenção lá na empresa com relação à comunicação e sempre comento quando eu percebo que houve uma falha de comunicação. É muito fácil uma falha de comunicação, né? Porque eu falo baseado no que eu estou pensando. Você ouve baseado no que você está pensando. Eu não sei o que você está pensando, né? Então, às vezes, eu acho que você entendeu, você não entendeu, e às vezes um pequeno desvio, chega o resultado, aí você, puxa, mas não era isso que eu queria. Aí eu reflito, mas eu não comuniquei exatamente o que eu queria desse jeito, né? A pessoa interpretou. Então, se não tiver atenção máxima à comunicação, realmente é bem complicado. Eu queria voltar um pouco nessa parte que você falou que o liderado não quer ser líder porque o que ele vê ele não acha bonito. Ele fala que isso é furada. Para a gente solucionar isso, você acha que quem puxa a corda? A alta gestão que tem que falar, gente, o modelo está
tá doente, vou chamar assim. Na minha visão, acho que primeiro começa pelo seguinte, né? Transformar esse líder num líder, pelo menos mais uma liderança mais saudável. Saudável não em saúde, mas tipo que esse cara não seja uma pessoa tão pré-burnout para que ele consiga inspirar outra pessoa. Eu acho que a gente trata muito a liderança como essa coisa inspiracional, né? Assim, na minha visão, as empresas tinham que criar uma cultura de liderança, o que é diferente de formar líderes. O que você vê normalmente? As empresas pegando as pessoas em posição de liderança, coordenador, supervisor, e dando treinamento de formação de líderes. Então, workshop lá, etc. Aí ele aprende aqueles métodos só que mais famosinhos. Mas só que é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. O que eu chamo de cultura de liderança? Alguém que se sinta autônomo para tomar decisões dentro do seu escopo de trabalho. Alguém que saiba entender a comunicação que o outro está fazendo e responder, né? Pô, deixa eu dizer se eu entendi direito o que você falou. A gente tem uma situação que é o seguinte. Você pega um motorista de qualquer empresa. Você vai conversar com um cara e ele fala, não, sou só um motorista, cara. Perfeito, mas se você perguntar para ele, você sabe a importância que você tem nos 2 últimos dias do mês para o faturamento da empresa? O cara não faz a menor ideia. E não faz mesmo. Por quê? Porque para esse cara, chega uma lista e fala assim, ó, cara, isso aqui é a lista de entregas. E ele segue. E se deu ruim, ele volta e fala, ó, cara, eu estava seguindo a lista, quebrou o carro, sei lá. Esse cara não tem o poder de julgar, de olhar e falar assim, pô, será que não é melhor eu inverter? Porque assim, esse cliente aqui é um cliente da empresa há mais de 20 anos e não posso falhar com o cara porque é um cara que traz uma receita recorrente para cá, sei lá. Ele não tem essa visão. É muito compartimentalizado tudo. Então, quando eu falo de criar uma cultura de liderança, é exatamente sobre isso. Como é que eu faço as pessoas pensarem e agirem como líderes, independente de estarem em posição de liderança? Todo mundo vai ter condição de gerenciar pessoas? Não. Mas aí entra a questão, cada um é líder de si? Entende a responsabilidade daquilo que está fazendo? Busca autodesenvolvimento? Busca entender qual é a sua participação no todo aqui? Isso é o que eu chamo de cultura de liderança. Então, eu preparo todo mundo para, inclusive, ficar mais fácil de eu escolher quais são as pessoas dali que podem ascender a cargos de liderança ou de gestão de pessoas, etc. E você acha que isso tem muita relação, obrigatoriamente vai ter relação com o porquê da empresa, com a missão da empresa, com todo mundo saber para que aquela empresa existe, o que a gente quer fazer? É uma coisa que anda junto? Com certeza. Isso, o que acontece? Nas empresas mais, né, que já tem uma formação mais longa aí, que já tem um histórico, né? Eu falo aqui de Xerox, Samsung, são empresas que têm uma história já conseguiram formar, né, uma base ali. Fica mais fácil de saber disso, né? Pô, qual é a linha da empresa? Se chega alguém lá falando algo contrário disso, eu lembro que na Xerox, talvez a única empresa que eu vi fazer isso, assim, tinha uma questão de ética dentro da Xerox, era algo... A Xerox tinha lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, um 0800 para você fazer denúncia anônima. Imagina isso. Ninguém tinha, né? E o cara que era responsável por esse número, ele não respondia para a presidência local, para a presidência global. Então ele tinha autonomia para investigar quem ele achasse que deveria e dentro dos padrões da empresa. Uhum. Quando a empresa tem isso muito sólido, é uma empresa de mais de 100 anos. Então, para uma empresa pequena, o que a gente vê é assim, os líderes tentando crescer, mas sem criar uma estrutura sólida ou uma cultura, olhar para isso. Então a gente vê muita gente, por exemplo, falando de inovação, pensar fora da caixa, quando sequer as pessoas conseguem pensar dentro da caixa. Porque eu entendo que, cara, eu vou começar a pensar fora da caixa quando eu sentir que as paredes da caixa que já estão me prendendo. Mas, cara, você olha para os seus processos, você sabe analisar um pipeline e dizer realmente em que ponto você está com as suas propostas? Você sabe estabelecer uma meta para o time baseado nisso, mais projeção de mercado? Não sabe. Então, esses líderes precisam também entender o que eles querem para a empresa. Então, o que acontece? No começo você tem geralmente o cara trabalhando feito um louco porque a empresa precisa crescer, precisa se firmar, realmente. Mas e depois? Quantas empresas começam a trabalhar a cultura ou essa formação de, cara, como é que nós queremos isso aqui quando tem 20 funcionários? Não. O cara vai começar a fazer isso quando está com 200, que para ele já perdeu o controle.
Aí fala, agora precisamos ver isso. Vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Porque daí já está se criando uma coisa. Aí o cara tem que fazer uma limpa para poder trazer novas pessoas, isso é mais custoso. Às vezes não tem paciência para poder saber que, cara, isso toma tempo. Isso não tem. A relação do tempo é. Você pode tentar encurtar se você se empenhar para que as coisas aconteçam dessa forma. E comunicação e educação constante. Porque as pessoas esquecem que o óbvio é talvez o que mais precisa ser dito. Concordo.